Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar um dos maiores mistérios da humanidade: os Moais da Ilha de Páscoa. Esses gigantes de pedra, com seus rostos imponentes e olhares enigmáticos, sempre intrigaram arqueólogos, historiadores e curiosos ao redor do mundo. Mas e se eu te disser que existe uma teoria revolucionária sobre eles? Uma teoria que sugere que os Moais podem não ser o que a gente sempre pensou. E mais, e se eles fossem uma homenagem às mulheres? Sim, às mulheres. Então, prepare-se, porque hoje você vai descobrir o segredo que ninguém sabia. Moai. Antes de mergulharmos na teoria dos Moais, precisamos entender o cenário dessa história fascinante: a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é chamada pelos nativos. Localizada no meio do Oceano Pacífico, essa ilha vulcânica é um dos lugares mais isolados do planeta. Está a mais de 3.700 quilômetros da costa do Chile e a mais de 2.000 quilômetros da ilha habitada mais próxima. É literalmente um ponto perdido no meio do oceano. Mas como esse lugar remoto foi descoberto? E como o povo Rapa Nui chegou até lá? Essas são perguntas que nos levam a uma das histórias mais intrigantes da humanidade. O povo Rapa Nui é parte da grande família polinésia, conhecida por suas incríveis habilidades de navegação. Acredita-se que eles chegaram à Ilha de Páscoa por volta do ano 1200 d.C., vindos de outras ilhas da Polinésia, como as Marquesas ou as Ilhas Gambier. Imagine só, eles viajaram milhares de quilômetros em canoas feitas de troncos de árvores, guiando-se apenas pelas estrelas, correntes marinhas e o voo dos pássaros. Essa jornada épica é um testemunho da coragem e da determinação desse povo. Ao chegarem à ilha, encontraram um paraíso com recursos naturais abundantes, florestas de palmeiras, solo fértil e uma rica vida marinha. Mas, com o tempo, o isolamento e o uso intensivo dos recursos levaram a ilha a uma crise ambiental. E é nesse contexto que os Moais surgem, mas vamos falar disso mais tarde. O povo Rapa Nui desenvolveu uma cultura única e fascinante. Eles tinham uma língua própria, o Rapa Nui, e um sistema de escrita chamado Rongorongo, que até hoje não foi completamente decifrado. Esses símbolos, gravados em tábuas de madeira, podem guardar segredos sobre a história e as crenças desse povo. Além disso, os Rapa Nui eram excelentes artistas. Além dos Moais, eles criavam esculturas menores, como os Moai Cava-Cava, que representavam figuras humanas esqueléticas, e os Tangatamanu, ou Homem-Pássaro, associados a um ritual de competição anual. E falando em rituais, a religião e a espiritualidade eram centrais na vida dos Rapa Nui. Eles acreditavam em uma série de deuses e espíritos ancestrais, e os Moais eram parte importante dessas crenças. Mas por que eles decidiram esculpir essas estátuas gigantescas? E o que elas representavam? Será que eram apenas líderes masculinos? Ou poderiam ser algo mais? Para entender os Moais, precisamos mergulhar na mitologia Rapa Nui. Segundo as lendas, o primeiro rei da ilha foi Rotumatua, que chegou com sua família em duas grandes canoas. Ele é considerado o ancestral fundador do povo Rapa Nui, e muitos Moais podem representar ele ou outros líderes importantes. Mas há também histórias fascinantes sobre divindades e criaturas místicas. Por exemplo, o deus Makemake era associado à fertilidade e à criação, enquanto o ritual do Tangata Manu envolvia uma competição para coletar o primeiro ovo de uma ave migratória. O vencedor era considerado sagrado por um ano. E aqui está um detalhe curioso: muitas dessas histórias envolvem mulheres como figuras centrais. Será que isso tem alguma conexão com os Moais? Será que eles poderiam representar não apenas homens, mas também mulheres importantes na sociedade Rapa Nui? A Ilha de Páscoa é um exemplo clássico de como o isolamento e o uso excessivo dos recursos podem levar a uma crise. Quando os Rapa Nui chegaram, a ilha era coberta por florestas de palmeiras gigantes, mas
Ao longo dos séculos, essas árvores foram derrubadas para construir canoas, casas e, claro, para transportar os moais. Com o tempo, a ilha ficou sem árvores, o solo se tornou menos fértil e a vida marinha foi sobreexplorada. Isso levou a conflitos internos, fome e um declínio populacional. Quando os europeus chegaram à ilha no século XVIII, encontraram uma sociedade em crise. Mas, apesar disso, os Rapa Nui deixaram um legado impressionante. Os moais. Essas estátuas gigantescas continuam a nos fascinar e a nos fazer questionar. Quem eram essas figuras? O que elas representavam? E será que elas poderiam ser uma homenagem às mulheres? Agora que conhecemos a história do povo Rapa Nui e o contexto da Ilha de Páscoa, vamos mergulhar em um dos aspectos mais fascinantes dessa cultura: a construção dos moais. Como é que um povo sem tecnologia avançada conseguiu esculpir, transportar e erguer estátuas gigantescas que pesam até 80 toneladas? Essa é uma das grandes questões que intrigam arqueólogos e historiadores até hoje. E, ao longo dessa parte do vídeo, você vai descobrir que a construção dos moais não foi apenas uma façanha de engenharia, mas também um ato de devoção, organização social e, talvez, até de espiritualidade. Vamos começar pela pedreira onde tudo começou: Rano Haraku. Rano Haraku é o coração da construção dos moais. Localizada no lado leste da ilha, essa pedreira vulcânica é o local onde as estátuas foram esculpidas. A rocha usada para os moais é um tipo de tufo vulcânico, relativamente fácil de trabalhar, mas ainda assim impressionante pela escala do trabalho. Ao visitar Rano Haraku hoje, você encontra dezenas de moais inacabados, ainda presos na rocha. Alguns estão apenas começando a tomar forma, enquanto outros estão quase prontos, como se os escultores tivessem parado de repente. Esses moais inacabados nos dão uma visão única do processo de construção. Primeiro, os artesãos marcavam o contorno da estátua na rocha. Depois, usando ferramentas de basalto, eles iam esculpindo o moai, começando pela cabeça e descendo até o tronco. Curiosamente, os moais eram esculpidos deitados, com o rosto voltado para cima. Só depois de prontos é que eles eram separados da rocha e levantados para serem transportados. Mas aqui está uma pergunta intrigante: por que tantos moais ficaram inacabados? Será que houve uma interrupção repentina no trabalho? Ou será que esses moais foram abandonados de propósito como parte de algum ritual? A verdade é que ainda não sabemos ao certo. Depois de esculpidos, os moais precisavam ser transportados para seus ahu, as plataformas cerimoniais onde seriam erguidos. E esse é um dos maiores mistérios da construção dos moais. Como é que um povo, sem rodas ou animais de carga, conseguiu mover estátuas tão pesadas por quilômetros de terreno acidentado? Existem várias teorias sobre como isso foi feito. Uma das mais populares é a do caminhar. Segundo essa ideia, os moais eram andados, usando cordas e alavancas. Grupos de pessoas puxavam as cordas de um lado para o outro, fazendo a estátua balançar e se mover lentamente. Essa teoria foi testada com sucesso em experimentos modernos, mas ainda há dúvidas sobre como funcionaria em larga escala. Outra teoria sugere que os moais eram arrastados sobre troncos de árvores. Os Rapa Nui teriam criado uma espécie de trilho com madeira, sobre o qual as estátuas seriam puxadas. No entanto, essa teoria enfrenta um problema. A ilha não tinha muitas árvores, e o desmatamento pode ter sido uma das causas do declínio da sociedade Rapa Nui. E há ainda uma terceira teoria, que envolve o uso de rampas e alavancas. Segundo essa ideia, os moais seriam levantados e colocados sobre uma estrutura de madeira que seria puxada por grupos de pessoas. Essa técnica exigiria uma coordenação impressionante, mas é uma possibilidade real. Mas, independentemente do método usado, uma coisa é certa:
O transporte dos moais era uma tarefa monumental, que exigia o esforço de toda a comunidade. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Por que os Rapa Nui dedicaram tanto tempo e energia a essas estátuas? Depois de transportados, os moais precisavam ser erguidos em seus ahu, as plataformas cerimoniais que ficavam ao longo da costa. E esse era outro desafio enorme. Como levantar uma estátua de várias toneladas e colocá-la em pé, sem guindastes ou máquinas? Acredita-se que os Rapa Nui usavam rampas de terra e pedras para erguer os moais. A estátua era puxada até a rampa e, aos poucos, levantada até ficar em pé. Depois, a rampa era desmontada e o moai ficava em sua posição final, voltado para o interior da ilha, como se estivesse protegendo a comunidade. E aqui está um detalhe curioso. Muitos moais tinham pukau, aqueles chapéus cilíndricos que vemos em algumas estátuas. Esses chapéus eram feitos de uma pedra vermelha chamada escória, extraída de outra pedreira, e eram colocados no topo dos moais depois que eles já estavam em pé. Como isso era feito? Bem, essa é outra questão que ainda intriga os pesquisadores. A construção dos moais é, sem dúvida, uma das maiores façanhas da humanidade. Mas, apesar de tudo o que sabemos, ainda há muitos mistérios. Por exemplo, como os Rapa Nui conseguiam coordenar o trabalho de tantas pessoas? Como eles mantinham a motivação para esculpir e transportar estátuas tão grandes? E, mais importante, qual era o verdadeiro significado dos moais? Essas perguntas nos levam de volta à teoria que mencionamos no início do vídeo. Será que os moais representavam mulheres? Ou será que eles eram apenas uma homenagem a ancestrais importantes, independentemente do gênero? Agora que entendemos como os moais foram construídos e o que eles representavam para o povo Rapa Nui, chegamos a uma das teorias mais fascinantes e controversas sobre essas estátuas. A ideia de que os moais podem representar mulheres. Sim, mulheres. Essa teoria surgiu a partir de estudos recentes que analisaram as características físicas dos moais e as compararam com elementos da cultura Rapa Nui. Mas, será que essa ideia faz sentido? E o que as evidências nos dizem? Vamos explorar isso em detalhes. Vamos começar analisando as características físicas dos moais. Muitas dessas estátuas têm ombros largos, mas também quadris mais pronunciados, uma característica frequentemente associada ao corpo feminino. Além disso, alguns pesquisadores apontam que os rostos dos moais têm traços mais suaves, que poderiam ser interpretados como femininos. Mas não para por aí. Outro detalhe interessante é a presença dos pukau, aqueles chapéus cilíndricos que alguns moais usam. Alguns estudiosos sugerem que esses chapéus podem representar penteados elaborados, algo que, na cultura Rapa Nui, estaria mais ligado às mulheres. E tem mais. Em 2019, uma equipe de pesquisadores descobriu que os moais não são apenas cabeças. Eles têm corpos enterrados. E nesses corpos foram encontrados símbolos que podem estar ligados à fertilidade e à proteção, temas frequentemente associados ao feminino. Mas será que essas características são suficientes para afirmar que os moais representavam mulheres? Ou será que estamos interpretando demais? Para entender melhor a teoria dos moais como mulheres, precisamos falar sobre a sociedade Rapa Nui. Como era a vida nessa ilha remota? E qual era o papel das mulheres na cultura Rapa Nui? Alguns estudiosos acreditam que a sociedade Rapa Nui era matriarcal, ou seja, liderada por mulheres. Se isso for verdade, faz todo sentido que os moais fossem uma homenagem a elas. Afinal, as mulheres seriam as guardiãs da vida, da fertilidade e da proteção da comunidade. Mas, por outro lado, há quem defenda que a sociedade Rapa Nui era mais igualitária, com homens e mulheres compartilhando papéis de liderança. Nesse caso, os moais poderiam representar ancestrais importantes, independentemente do gênero.
E aqui está um fato curioso. Em muitas culturas antigas, as mulheres eram vistas como símbolos de fertilidade e proteção. Se os Moais eram colocados para proteger a comunidade, faz sentido que eles representassem figuras femininas, não é mesmo? Claro, toda teoria tem seus defensores e seus críticos. Alguns arqueólogos argumentam que não há evidências concretas para afirmar que os Moais representavam mulheres. Eles apontam que as características físicas das estátuas podem ser apenas estilizações artísticas, sem relação com gênero. Por outro lado, há quem defenda que a teoria das mulheres faz sentido, especialmente quando consideramos o papel central das mulheres em muitas culturas antigas. Mas, no final das contas, a verdade é que ainda não temos uma resposta definitiva. E aqui está o grande mistério. Os Moais continuam sendo um enigma. Ainda não sabemos exatamente por que eles foram construídos, como eram transportados ou o que significavam para o povo Rapa Nui. E talvez seja isso que os torna tão fascinantes. Eles são um lembrete de que a história está cheia de segredos esperando para serem revelados. Então, o que podemos concluir? Os Moais eram realmente uma homenagem às mulheres? Bom, a verdade é que não há evidências concretas para afirmar isso. A teoria de que os Moais representavam mulheres é fascinante e até faz sentido em alguns aspectos, mas ela ainda é apenas uma interpretação. A maioria dos estudiosos concorda que os Moais representavam ancestrais importantes, sem distinção de gênero. E aqui está o grande mistério. Os Moais continuam sendo um enigma. Ainda não sabemos exatamente por que eles foram construídos, como eram transportados ou o que significavam para o povo Rapa Nui. E talvez seja isso que os torna tão fascinantes. Eles são um lembrete de que a história está cheia de segredos esperando para serem revelados. Agora que exploramos a teoria de que os Moais podem representar mulheres, precisamos nos perguntar: por que isso importa? Por que dedicar tanto tempo a uma ideia que, no final das contas, pode ser apenas uma interpretação? A resposta é simples. Porque a história não é apenas sobre o passado. Ela é sobre como entendemos o presente e como moldamos o futuro. E, ao reexaminar os Moais e o papel das mulheres na sociedade Rapa Nui, estamos fazendo algo muito importante. Estamos questionando as narrativas tradicionais e abrindo espaço para novas perspectivas. A história não é uma ciência exata. Ela é uma narrativa em constante construção, moldada pelas perguntas que fazemos e pelas evidências que encontramos. Por muito tempo, a história foi contada a partir de uma perspectiva predominantemente masculina, focada em guerras, conquistas e líderes homens. Mas, nas últimas décadas, os historiadores e arqueólogos começaram a questionar essa visão. Eles passaram a olhar para o papel das mulheres, das crianças e das comunidades nas sociedades antigas. E, ao fazer isso, descobriram que o passado é muito mais complexo e diverso do que imaginávamos. A teoria de que os Moais podem representar mulheres é parte desse movimento. Ela nos lembra de que as mulheres sempre estiveram presentes na história, mesmo que suas contribuições tenham sido subestimadas ou apagadas. E, ao reexaminar os Moais, estamos dando voz a uma parte da história que pode ter sido esquecida. Para entender por que a teoria dos Moais como mulheres é tão importante, precisamos olhar para o papel das mulheres em outras sociedades antigas. Em muitas culturas, as mulheres eram vistas como guardiãs da vida, da fertilidade e da proteção. Elas eram sacerdotisas, líderes espirituais e, em alguns casos, até governantes. Por exemplo, no Antigo Egito, as mulheres podiam ser faraós, como Hatshepsut e Cleópatra. Na Grécia Antiga, as mulheres eram sacerdotisas de deusas como Atena e Deméter. E, na cultura maia, as mulheres tinham papéis importantes na política e na religião. Se olharmos para a sociedade Rapa Nui com essa perspectiva, faz todo sentido que os Moais possam representar mulheres. Afinal,
Elas teriam sido figuras centrais na proteção e na fertilidade da comunidade. E, ao esculpir essas estátuas, os Rapa Nui estariam homenageando não apenas líderes homens, mas também mulheres importantes. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que a história é muito mais rica e diversa do que imaginávamos. Segundo, que as mulheres sempre tiveram um papel importante nas sociedades antigas, mesmo que suas contribuições tenham sido subestimadas. E, por fim, que é nosso dever questionar as narrativas tradicionais e buscar novas perspectivas. Ao fazer isso, não estamos apenas desvendando o passado. Estamos também construindo um futuro mais inclusivo e justo, onde todas as vozes são ouvidas e todas as histórias são contadas. Então, o que você acha? Os Moais eram realmente uma homenagem às mulheres? Ou será que essa teoria é apenas uma interpretação moderna? De qualquer forma, uma coisa é certa. Os Moais continuam sendo um dos maiores mistérios da humanidade, e cada nova descoberta nos leva a refletir sobre o passado e o presente.